aí, há, então, já o caminho para recomendar o indiciamento de Bolsonaro, José Eduardo? Olha, em princípio, sim. Eu acho que existe todo um conjunto de situações nessa CPI que mostram isso. Agora, o indiciamento em si, ele tem uma CPI mais um efeito político do que jurídico, não é? Apenas a definição de que a pessoa ela passa a ser definida não como uma eventual testemunha a ser convocada, como um investigado. E, claro, aponta-se também por uma necessidade de que talvez Bolsonaro vá depor a CPI, que é um momento que será, obviamente, bastante polêmico nesta comissão parlamentar de inquérito, porque, em geral, e se entende, isso é pacífico, presidentes da República não são passíveis de serem ouvidos em CPI, mas Jair Bolsonaro, diante dos fatos que são colocados, já não era mais presidente da República no dia 8 de janeiro. Então, ele pode perfeitamente, a meu ver, ser convocado. Isso trará, obviamente, uma confusão política muito grande nesse depoimento e uma situação muito difícil ao Jair Bolsonaro. Até porque passa a ter uma vantagem, ou seja, ele não vai depor como testemunha. E não depondo como testemunha, ele pode até faltar com a verdade, uma vez que ninguém é obrigado a produzir prova contra si próprio. Não é? Então, portanto, ele irá depor como testemunha, pode até ir ao Supremo Tribunal Federal, como tradicionalmente se faz, pedir um habeas corpus, que certamente obterá no caso de uma eventual convocação. Mas isso é uma especulação, não sei como é que os membros da CPI vão agir diante disso, mas realmente o cerco fático se aperta contra Jair Bolsonaro e talvez até essa seja uma questão a ser colocada em um curto espaço de tempo para tornar a CPI ainda mais aquecida. O ministro, ontem até teve uma declaração que eu achei forte ali do senador Fabiano Contarato. Ele disse que o hacker ele foi o responsável por colocar Lula mais uma vez na presidência, ao colocar Lula em liberdade, através do que ele conseguiu, e que ele vai ser responsável por colocar Bolsonaro na prisão. Aliás, muitos parlamentares do PT e também da esquerda ontem falavam já. Já é hora de decretar a prisão de Bolsonaro. Aí até a gente junta aqui com a pesquisa que acaba de sair da Genial Quest, perguntando à população, você acha que Bolsonaro deveria ser preso por causa disso? E aí a gente vê aqui que a maioria já dizendo não, mas muito próximo dos que dizem sim. Não, 43%, sim, 41%. Como é que o senhor vê essa possibilidade de prisão de Bolsonaro? Acha que está cada vez mais próximo? Isso deve realmente acontecer? Olha, eu acho que nós temos que ser muito comedidos quando se fala de prisão cautelar. Isso vale para qualquer réu, inclusive para Jair Bolsonaro como investigado. Eu tenho muito cuidado com isso, porque a liberdade é um bem supremo e eu não desejo, mesmo para aquelas pessoas que eu não gosto ou que não pensam como eu, situações lesivas à direita. Infelizmente, nós temos visto a prisão preventiva ao longo do tempo da história brasileira, e particularmente na Lava Jato, ser tomada com uma dimensão midiática, com uma dimensão política, com uma dimensão seletiva, e nós não podemos ceder a essa tentação. Claro, quer dizer, por mais que eu ideologicamente não tenha nenhuma compatibilidade com Jair Bolsonaro, por mais que eu despreze os fatos em que ele está envolvido, eu não posso perder do horizonte que nós vivemos num Estado democrático de direito. E o Estado democrático de direito exige pressupostos muito claros para uma prisão preventiva. Não é uma retribuição, não é uma antecipação de sanção. Eu tenho que ter aquelas hipóteses configuradas para que possa ser definido. No caso, eu, neste momento, não vislumbro os pressupostos da preventiva, salvo o ministro Alexandre de Moraes tenha lá fatos que comprovem a possibilidade dessa cautelar. Eu não quero dizer com isso, repito, que eu não vejo uma culpabilidade em Jair Bolsonaro. Vejo. Eu acho que já há prova contra ele, muito contundente. No caso da Joyce, parece evidente, claramente posta e a ser confirmada, inclusive, pelo depoimento do Chilcite. Mas prisão preventiva eu ainda não vislumbro. Então, por mais que nós possamos ter, muitas vezes, um desejo de colocar os nossos adversários político-ideológicos, as pessoas que nós não gostamos, as pessoas que nós execramos na cadeia, eu acho que a lei vale para todos. Nós temos que ser muito comedidos, não só em relação a Jair Bolsonaro, como a qualquer cidadão ou cidadã brasileiro, no que diz relativamente a respeito aos pressupostos da prisão preventiva.